Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Renata Felipe, sócia da Soul HR Consulting. A Soul é uma consultoria que atua com recrutamento e seleção de executivos, programas de desenvolvimento de lideranças, coaching e transição de carreira. Hoje eu tenho um prazer enorme em receber aqui o Ricardo Bloch, que é uma referência em tecnologia e liderança no Brasil, CEO da Lenovo. Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Renato, obrigado a você. É muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, com seus ouvintes e poder participar desse podcast tão famoso, né? Tão importante. Muito bom, muito bom. Antes da gente falar do tema principal, que é CES, inteligência artificial e tudo que a Lenovo vem fazendo, queria te parabenizar pelos 10 anos de Lenovo. Né? Parece que foi ontem aqui que eu conduzi. Você é muito responsável por isso. Tive o privilégio de conduzir o seu processo e passaram-se 10 anos brilhantes. Então, parabéns por isso, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Lá atrás que você me deu, esses 10 anos que já parecem 40, né? Porque passou muito rápido, mas muito intenso. Muito intenso, e vocês fizeram muita coisa, né? São muitos legados. Uma transformação incrível. Uma transformação incrível. O que você acha que você poderia mencionar, assim, rapidamente, das principais transformações que você viveu nesse período? Olha, assim, a gente fala que o que vai viver nos próximos 10 anos, né, de termos de tecnologia, para quem já está nesse mercado há praticamente 40 anos, e o nosso CEO, o White, fala muito disso, o que nós vamos ver nos próximos 10 anos não se compara ao que a gente viu desde a época da introdução do primeiro computador pessoal, da internet, do celular, das redes sociais, né? Foram transformações muito importantes. Mas a gente não imaginava e está vendo acontecer, e a gente está falando de inteligência artificial, isso com uma velocidade incrível. Nesses últimos 10 anos, eu acho que a gente vinha participando de uma transformação onde você vai trazendo novos equipamentos, né, para o mercado brasileiro cada vez com mais inovação e rapidez, né? Você vê a transformação através de tablets, mais inteligência artificial embarcada nos produtos, a gente vai falar um pouco disso, né? Mas é uma transformação que vem. E num cenário, num mercado muito desafiador, que é o mercado brasileiro, né? A gente sabe que operar aqui no Brasil, como eu falei, não é para amadores, né? Verdade. É um ambiente complexo do ponto de vista tributário, mercadológico, mas que traz muitas oportunidades. E eu acho que a gente, nesses 10 anos, conseguiu surfar isso, trabalhando muito na excelência operacional da nossa operação aqui no Brasil, expandindo os canais de vendas, né? As nossas rotas de ir ao mercado, go to market, crescendo muito no online e trazendo cada vez mais dispositivos de última geração para o Brasil, o que levou a gente a uma trajetória de conseguir, há mais de 7 anos, ter a liderança no segmento de varejo, né? Que é muito competitivo. Que é muito competitivo, então não só marcas internacionais, mas marcas locais também. Isso permitiu a gente chegar nessa liderança, mas é assim como o crescimento que a gente tem tido no setor corporativo. Enfim, um resultado bastante balanceado, tanto do ponto de vista de resultados, como do ponto de vista de pessoas e inovação, né? A gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, a gente investe mais de 200 milhões de reais por ano no Brasil em pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem desenvolvido tecnologias com patentes nacionais, algumas delas que a gente tem mostrado nos nossos eventos, pois eu vou comentar muito isso, e que traz muito orgulho, porque não é só a gente trazer o que é de tecnologia de fora, mas também desenvolver a tecnologia aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. E o time, né, que está bastante coeso, o time que você montou, estável, estruturou, continua estável. Junto. É, isso mesmo. Time que está ganhando não se troca, né? Como... Verdade, é verdade. E o que você considera, então, dentro desse cenário todo em mudança, aí os principais desafios para você e para a Lenovo também, não só no Brasil, mas globalmente falando agora, nesses próximos anos? Olha, acho que do ponto de vista de desafio e oportunidade, claramente a gente, com a nossa estratégia de levar a inteligência artificial para todos, e quando a gente fala para todos, justamente vem do lado de inclusão também, para os menos favorecidos, todas as camadas, desde empresas, setor público, mas também para a pessoa física, né?
elevar essa inteligência artificial e com isso a gente se tornar um dos líderes de inteligência artificial no mercado, né? E muito através da nossa estratégia que a gente definiu há mais de 3 anos, que a gente chama de Hybrid AI, né? Que é a AI híbrida, né? Ou seja, você ter a AI para o setor privado, né? A AI privada, a pública e a pessoal. Então, como é que essas 3 modelos de AI conseguem coexistir e com isso a gente conseguir que as pessoas consigam trabalhar de uma maneira e tirar produtividade dessa tecnologia. Então é um desafio do ponto de vista que traz uma transformação. A gente leva essa transformação para o cliente, mas tem a nossa transformação interna também, de como trabalhar através disso, né? E acho que a gente está bem posicionado para isso. A gente diz que tem solução desde o bolso, né, do smartphone até a nuvem com a infraestrutura de produtos que a gente tem. Não que a gente seja um provedor de nuvem, mas a gente provê toda a infraestrutura, passando por edge computing, por tablets, por smartphones, por notebooks, desktops, workstations. Então, toda essa gama de produtos que permite que a gente consiga levar. Não por isso a gente, no ano passado, em 2025, a gente cresceu praticamente 12%, ano contra ano, chegou a um recorde de market share de 26,5% mundialmente, abrindo a diferença em relação ao segundo. Esse crescimento foi mundial? Mundial. Então, assim, não só a Lenovo continua na liderança mundial como maior fabricante de computadores pessoais, mas também consolida a nossa posição. E também, do ponto de vista de PCs, né, a gente é muito conhecido como uma empresa, né, através da aquisição da IBM lá atrás, em 2005, e da Motorola, uma empresa de computadores pessoais. Mas hoje, praticamente, eu diria que a metade da nossa receita não é mais o notebook ou o desktop. Ela vem de servidores, ela vem de serviços, ela vem de smartphones, ela vem de tablets, ou seja, devices diferentes. E muito importante essa questão de serviços, porque é justamente aí que se encaixa também a nossa estratégia de ir para o mercado com soluções de serviços, inclusive de inteligência artificial, né, de advisory, de como as empresas podem aplicar algumas etapas, a gente chama de 5 etapas, para poder mapear e ver onde é que tem oportunidades de implementação de inteligência artificial. Então, assim, é uma transformação não só nossa interna, mas também uma transformação de como a gente leva toda essa oportunidade para o mercado e ajuda os nossos clientes a também fazer a transformação deles. Claro, claro. E esse portfólio é muito completo, né? Muito completo. Com as aquisições que vocês foram fazendo ao longo do caminho, né? Muito completo, perfeito. Bom, a CES é um termômetro, né? Assim, sem dúvida. É um evento que eu acho que quem nos ouve, que ainda não teve a oportunidade de acompanhar, eu acho que vale a pena, né? E a Lenovo literalmente roubou a cena esse ano, né? Com o Tech World no Sphere. Isso. Conta um pouquinho mais o que foi esse evento, né? E eu acho que a gente vai falar também, que é muito importante, de todas as inovações que vocês anunciaram no evento, mas conta um pouquinho pra gente. Lógico. Então, assim, para quem não conhece, a Consumer Electronics Shows acontece todo ano em Las Vegas, normalmente na primeira semana de janeiro, né? É um evento bastante tradicional, né? Onde vão mais de 148 mil pessoas de uma vez para a cidade de Las Vegas. Ela está distribuída em vários pavilhões, né? E a Lenovo sempre participa com o nosso stand, onde a gente apresenta as inovações, né? Não só lançamento de produtos, mas mostra muito tendências, o que vem pela frente, né? Então, normalmente a gente tem bastantes convidados, a gente circula, participa de palestras, tem reuniões com clientes, com fornecedores, mas esse ano, diferentemente, a Lenovo decidiu juntar um evento muito tradicional também, que a gente chama de Tech World, que normalmente é feito em outubro, em Austin, Texas. A gente convida 1.000, 1.200 clientes para fazermos uma apresentação junto com parceiros de tecnologia da nossa estratégia, dos nossos dispositivos, das nossas das soluções, né? Só que esse ano a Lenovo, o Ed resolveu fazer isso tudo junto, né? Vamos fazer junto com a CES, né? E para isso tem o Sphere, que acho que já tem mais de 5 anos, que é um espaço icônico, né? Do ponto de vista de tecnologia. Para quem não foi, você de qualquer ponto da cidade você consegue ver aquela meia-lua ali, né? À noite, então é mais impressionante pela resolução. Acho que são 50 mil metros quadrados e LEDs de displays. Nossa, né? Impressionante. Então, tanto fora como dentro, né?
E então a gente programou um evento de um dia, praticamente foi o dia 6, toda uma tarde e com um show, onde a gente fez o que a gente faria normalmente no TechWorld, só que para 14 mil pessoas. Nossa, deve ter sido quais 8 mil foram convidados a Lenovo, praticamente 6 mil para o público que já estava participando da feira, né? Então, primeiro, assim, pela magnitude, né, pelos anúncios. Depois, assim, além das inovações que a gente mostrou, os novos produtos, eu vou comentar, eu falo que a gente conseguiu juntar todas as estrelas do setor de tecnologia. Então, no mesmo espaço, no mesmo tempo, a gente teve a CEO da AMD, a Lisa Su, o Jensen da NVIDIA, o Cristiano da Qualcomm, o presidente da Intel, da Microsoft, teve o presidente da FIFA e a CEO do Sphere, que foi falar da tecnologia do espaço, né? Todos juntos ao mesmo tempo. Você imagina a agenda desses CEOs, né, durante o espaço, mas junto com o YY, nosso CEO, ele conseguiu juntar todo esse mundo, né, toda essa plateia, a falar das nossas parcerias em várias áreas, desde a parte de infraestrutura, nuvem, né, o negócio que a gente anunciou do Gigafactory, que a gente fala, plataformas que a gente está disponibilizando para os desenvolvedores, assim como a gente mostrou todas as nossas inovações em termos de dispositivos, tanto do primeiro Fold da Motorola, né, o primeiro smartphone dobrável, a gente já tem o Razr e agora é o Fold, passando pelo nosso notebook gaming com tela expandível, que acho que foi o que mais chamou a atenção na feira. Infelizmente eu não estou com ele aqui, mas é um notebook de game que você aperta um botão e a tela na lateral ela se expande de praticamente 16 polegadas para 21 polegadas ou 24. Então você vê aquela tela crescendo e diminuindo, né? Sem você entender para onde está indo aquele display. Então, na realidade, é uma tela dobrável, né? Depois teve um outro ThinkPad que a gente lançou também, que é a tela dá volta, né? Então, já para você ter uma ideia, há 3, 4 anos a gente mostrou o primeiro notebook com tela dobrável, né? Que era o ThinkPad Fold. E o mesmo conceito do Razr. A gente já mostrava lá naquela época como seria. Então, normalmente na CES a gente mostra assim, o que vai ser o futuro, né, a tendência. É muita coisa com inteligência artificial no nosso stand, então eu diria que a gente conseguiu juntar tudo o que a gente normalmente mostraria no nosso stand, que é um stand razoavelmente grande, na realidade é um restaurante que se torna um stand, mas agora para uma plateia de 14 mil pessoas ao vivo, mostrando todos esses dispositivos. Então foi assim, do ponto de vista de comunicação, de divulgação, acho que foi um sucesso. Espetacular, né? Espetacular. E até quem não esteve lá, que pode assistir um pouquinho, tem os filmes no YouTube, né? Que são compartilhar, nós vamos, o pessoal vai gostar. Nós vamos, que são maravilhosos, dão um pouquinho da visão da magnitude do evento, sim, né? E vocês falaram muito da Kira, né? Eu acho que até antes disso, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente o conceito da IA embarcada, que vem em evolução, acho que a CES falou bastante disso, né? O AI on device, e até interessante, né? Porque o PC até outro dia era visto como um hardware, como um commodity, E agora isso muda tudo, né? Então conta um pouquinho essa mudança de jogo aqui. Assim, primeiro voltando para o PC, né? Todo mundo fala assim, o desktop vai acabar, né? Então hoje aqui no Brasil a gente continua vendendo bastante desktop. O setor público compra bastante desktop. Então assim, cada segmento tem a sua necessidade de form factor, né? Assim, eu quero um dispositivo fixo na mesa, não quero transportar por questão de segurança, eu quero um dispositivo menor, enfim, a Lenovo vai sempre entendendo essas necessidades do mercado e se adaptando. Mas está longe da gente dizer, olha, o notebook vai ser substituído por um tablet ou por um smartphone e vice-versa, né? O que a gente fala muito e vê hoje que é o mundo de multitela. E nós vamos ver isso muito mais na Copa agora, que acho que vai ser talvez a primeira Copa onde a gente vai ver muito mais o streaming, né, na tela, em várias telas, onde você vai acompanhar, né? Então isso cria uma necessidade de dispositivos adaptáveis ao usuário. Então o usuário pode ter mais de um device, ele vai ter o seu smartphone. Tablets, por exemplo, no Brasil, todo mundo falava assim, não, tablet acabou.
Não, agora a tablet vai ser só para criança, para distrair criança, né, no restaurante, para jogar. Mas a gente vê que o mercado está crescendo, e justamente o mercado de tablets volta a crescer, até mundialmente no Brasil, a 2 dígitos, que as pessoas estão usando ele mais como produtividade também. Então eu quero começar a trabalhar no smartphone, continuar no tablet, e agora quando eu vou para o PC, onde eu tenho cargas de trabalho de inteligência artificial muito mais pesadas, né, haja visto aí as aplicações com Copilot, né, e várias outras aplicações que as próprias empresas estão desenvolvendo internamente, você passa a precisar ter que a gente chama de um processador neural, NPU, né, Neural Processor Unit. Normalmente você tem a CPU, que é tradicional, né, Core Intel, AMD, Core 5, Core 7. Tem a GPU, que é processamento gráfico, né, especialmente para quem trabalha muito com renderização de imagem, com jogos e tal. E agora aparece a NPU, que é justamente dedicada para essas cargas de trabalhos que usam muito o Large Language Models, o LLM, né? E que cada vez mais vão ser nativos no notebook, ou seja, se trabalha com muita coisa na nuvem, mas conforme você vai tendo que trabalhar com mais privacidade e segurança e menos latência, que é o tempo de você ter a resposta na nuvem, você passa a precisar de ter dispositivos mais robustos. Certo. Né? Então, sei lá, um escritório de advocacia que não quer colocar o seu banco de dados, os seus dados para rodar as cargas de inteligência, os trabalhos de inteligência artificial, ele vai precisar de ter um notebook mais robusto, com memória, com IA, para poder processar isso. Isso que a gente chama um pouco de embedded, né? Certo. Lá atrás, a gente já vinha usando isso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, nos nossos notebooks de gaming, ele já começava a usar um pouco machine learning e IA para ele aprender a maneira como você joga. Não, eu jogo mais rápido, então ele mexia um pouco na velocidade do processador, na refrigeração, para poder aumentar a eficiência. Enfim, ele já ia se adaptando à tua maneira de jogar. O Ricardo joga mais rápido no teclado, não que eu não jogo nada, mas com mouse e tudo, e ele vai se adaptando. Então já era um tipo de inteligência artificial embarcada, né? Certo. Isso ali hoje de notebook, né? Então, quando você vê isso, e agora voltando para o Kira, né? Antes do Kira a gente lançou um ecossistema, que eu chamo, não é um programa, é um ecossistema chamado Smart Connect, né? Que é justamente para ele tornar a utilização desses devices, que eu falei, smartphone, tablet, notebook, de uma maneira bem transparente, né? Eu acho que até hoje se fala assim, olha, tirei uma foto de um evento, agora eu preciso passar, deixa eu passar por WhatsApp, mandar por e-mail, pro meu e-mail, para baixar no meu notebook, para depois fazer alguma coisa. Não, com esse ecossistema hoje, você simplesmente está com eles conectados, você pode espelhar a tela do teu smartphone no notebook e de lá você já pega a foto e baixa para o teu notebook ou vice-versa. Então é uma maneira transparente de olhar. A evolução disso vem a ser um agente pessoal, que a gente chamou Kira, ele não é um chat GPT, um Gemini, qualquer coisa parecida, um Copilot. Ele, na realidade, é um agente teu pessoal que ele te ajuda a trabalhar nos teus dispositivos. Para te dar um exemplo, ele diz, olha, de manhã, hoje, normalmente, se você usar o Copilot, você pede para ele assim, me dá um resumo dos e-mails que eu recebi ontem, porque eu estava viajando e tudo. Eu vi isso aí é fantástico. Foi espetacular. Assim, me dá um resumo, isso aqui você quer que eu responda, ele já prepara a resposta e tal. Parecido com isso, o Kira ele vai te ajudar a dizer o seguinte, olha, acabou teu dia, você estava em reunião com um cliente, não teve tempo de olhar, você dá para falar para ele assim, catch me up, né? E ele vai lá e olha todas as suas mensagens de WhatsApp, telefone, redes sociais, e-mails e tudo, ele te dá um resumo dizendo, olha, foi isso que aconteceu no teu dia. Sua família mandou essa sua família para se você esqueceu do aniversário de alguém. Então ele vai te dar um resumo de tudo isso, né? E você vai dizer assim, tá bom, agora que você me deu essa notícia, me ajuda a encontrar aquele arquivo que alguém me pediu, que eu não sei onde está. Então ele vai já começar a interagir. Ele vai ser menos dependente de comandos, como você chega hoje no ChatGPT, que acho que cada vez mais todo mundo usa, mas ele vai mais ou menos que interagir, entender o que você passou durante o dia que você precisa, ele vai te trazer isso. E vai te conhecendo também, vai né? Te conhecendo. Porque quanto mais você alimenta, mais a inteligência existe e mais... Assim, essa questão dos agentes, como o Kira, né, que a gente fala do teu gêmeo digital, né, que ele vai aprender gêmeo tanto... digital. Acho que a palavra é gêmeo digital. Ele vai aprender tanto de você, que ele vai te acompanhar durante o dia, que quando você pensar que precisa de alguma coisa, ele já se antecipa. Ele disse, olha, está aqui o que você precisa agora, porque normalmente nesse dia da semana, essa
essa hora você está com essa tarefa, está aqui os inputs para você não esquecer e tal, você precisa pagar alguma coisa. Então é um pouco isso que foi lançado, né? Ele funciona com todos os nossos equipamentos e até outros que não, até de concorrentes, né? Onde você vai trabalhar de uma maneira muito, muito natural, né? Perfeito. Cada vez mais a gente fala, né, que daqui a 3, 4 anos talvez a gente não vai usar mais o teclado, não vai usar mais o mouse, vai ser tudo por gestos, comunicação de voz, até movimento dos olhos. É justamente porque você vai estar cada vez mais interagindo com ele de uma maneira muito natural, né? Ele cada vez mais te ajuda nesse sentido. Então, o lançamento principal foi esse, né? Um desenvolvimento muito, obviamente, baseado em inteligência artificial, que está disponível, não é uma venda de software, mas a gente quer com isso está muito alinhado com a nossa visão de levar realmente a inteligência artificial para todos. E, nossa, mas para desenvolver tudo isso, né, a Lenovo vem investindo bilhões. De 2024 até 2026, a gente vai ter investido $1 bilhão de dólares só nessa parte de inteligência. Só nessa parte de inteligência artificial. Que faz parte, assim, não só do embedded, né, toda a parte de investimento para a infraestrutura, né, a gente tem os nossos servidores. E que uma das preocupações maiores hoje, ou seja, com o crescimento de data centers, né, e expansão e o tamanho dos data centers que estão se investindo, e os equipamentos que estão sendo colocados, é o consumo de energia, né? E a gente lançou, uns 2 anos atrás, uma linha de servidores refrigerados a água, que é o Neptune, né, justamente que ele consegue reduzir praticamente em 30%, 40% o consumo de energia, porque você tem uma refrigeração natural, né? E vocês têm uma área, né, de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil também, muito robusta, né? Muito que vocês já até exportaram produtos, né, Ricardo? Já. A gente vem investindo, como eu te disse, R$200 milhões por ano. Eu venho um pouco dessa área, trabalhei na IBM em pesquisa e desenvolvimento. E é uma oportunidade. A gente tem como a contrapartida dos benefícios da lei de informática, um dos investimentos que você tem que fazer em P&D. E a gente olha isso muito não como um imposto, mas olha isso como uma oportunidade. Claro, né? claro. Então, quando a gente não tem projetos de fora do Brasil, né, mundiais, que a gente possa desenvolver aqui, que a gente participou de vários, tem um software que a gente trabalhou, que é o Lenovo Vantage, que é uma plataforma que hoje é usada em mais de 30 milhões de computadores, foi desenvolvida aqui no Brasil. Nossa, que é justamente para diagnosticar remotamente, para fazer, vamos dizer, reparo de falhas, eventualmente, que podem ser feitas remotamente, monitorar todos os equipamentos da Lenovo, né? Mas fora isso, a gente desenvolveu coisas muito inovadoras aqui. Uma delas foi o projeto Libras, né, que é uma linguagem de sinais, justamente muito a ver com aquilo que eu falei, IA para todos, né? Que tem várias patentes depositadas, foi feito junto com o Instituto César, que basicamente é um sistema de inteligência artificial que interpreta a linguagem de sinais, os sinais, né? Acho que cada pessoa tem uma maneira de fazer os sinais. A gente começou muito com um engenheiro nosso, o Gabriel, que justamente tem deficiência auditiva. Ele nos desafiou a desenvolver isso e foi um sucesso. Foi um dos temas na abertura de um dos Tech Wars, acho que 2 anos atrás, com o Huawei. O Gabriel no palco com o Huawei fazendo os sinais. Então ele traduz os sinais de Libras em texto ou um avatar da pessoa, né, falando com voz sintetizada. Nossa, e o Gabriel foi no Tech World e apresentou, foi um show, porque assim, por ser o Gabriel e por ser um desenvolvimento brasileiro. Claro, né? Isso fala bastante sobre a cultura de vocês também. E né? tem o contrário, que é o Voice to Sign, que aí é o contrário, né? É a pessoa falando ou digitando e ele traduzindo um avatar com sinais de Libras, né? O segundo, não menos importante, é o Trada, que é o mais atual, né? Que a gente mostrou também no Tech World, que foi um desenvolvimento de mais de 4 anos com o Instituto do Coração e a Fundação Zerbini, onde a gente desenvolveu um sistema de medição de arritmia, mas mais do que a medição, de predição, ou seja, ele consegue prever eventos de arritmia também pela análise dos sinais. A gente está na fase final de ser certificado pela Anvisa. Quem consegue, como isso acontece? Com a gente PC vai monitorando. Mesmo? Na realidade é um modelo de inteligência artificial, ele roda no smartphone, na nuvem. No smartphone, né? Também. Mas na realidade são 2 sensores praticamente, ou seja, quando você vai fazer um eletrocardiograma, que você põe 10, 12 sensores, aqui você consegue medir tempo contínuo, né? Hoje um holter que você faz 24 horas. Isso, né? Isso aqui são 7 dias, 24 horas, ele vai monitorando. E ele consegue fazer análise, a gente
praticamente trabalhou com 50 casos de pós-operatório, assim, cirurgia de peito aberto, de coração, que onde a fase mais crítica normalmente é pós-operatório, os primeiros 7 dias. Então, hoje os hospitais querem que a pessoa volte para casa, né? Primeiro para não ficar numa UTI, numa semi-UTI e ser liberada logo para voltar. E aí você não pode liberar o paciente se não tiver monitorado. Então, com esse equipamento, a gente conseguiu fazer o monitoramento, conseguiu, eu diria, salvar 2 vidas, porque teve a detecção, e aí a pessoa, quando vê que está tendo algum desconforto, aperta o botão e tem uma equipe de paramédicos no INCOR que atende, e aí ela toma a decisão e fala assim, ela vem imediatamente aqui para o hospital. Nossa. Assim como uma moça, né, de Gabriela, acho que, se não me engano, uma falha memória, também, 26 anos, que ela também tinha algumas tonturas, né, enfim, e não sabia o que era. E assim, você vai no consultório, você vai fazer a medição, você não vai pegar. Porque naquele momento você não está tendo arritmia. Esse foi um desenvolvimento global, um desenvolvimento local? Todo o Brasil. Todo que o Brasil. Incrível isso. Assim, o INCOR, obviamente, o conhecimento, um sensor IoT, Internet das Coisas, que a gente fala, que a gente fez uma parceria. E para finalizar, a gente acabou fazendo uma parceria com um clube... o time do Primavera, em Indaiatuba, né, onde a gente tem a nossa fábrica, onde os jogadores usaram por 7 dias. É mesmo? E monitorando, jogando, né? Então, até que tivemos que mudar o sensor, porque se ele matar uma bola no peito, o sensor vai embora. Mas funcionou, como é por Bluetooth, eles podem usar, não tem nenhum aparelho carregando. E agora a gente está monitorando os resultados também. Então, assim, a gente tem muito orgulho, a gente tem um time fantástico lá em Indaiatuba que desenvolveu tudo isso. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Parabéns. E aí você falou de futebol, vamos falar um pouquinho sobre a parceria de vocês com a FIFA, né? A parceria tecnológica, isso também foi muito falado no evento. Foi também. E assim, aí é muito parecido, acho que seria uma evolução natural da Fórmula 1, né? Que a gente é parceiro até hoje, onde a gente é parceiro, mas não é um patrocinador da Fórmula 1, lógico que é um patrocinador, mas é mais do que isso, é um parceiro de tecnologia, né? Então hoje, quando você vê as corridas de Fórmula 1, né, toda a transmissão das 160 câmeras e a telemetria tudo passa pelos computadores da Lenovo. Então, qualquer corrida que você for aqui em Interlagos, tem uma tenda branca que a gente chama, que você entra lá e estão todos os servidores, computadores da Lenovo, que estão processando, mandando isso para uma central em Londres, que faz o broadcast para todo mundo, né? Todas as emissoras que retransmitem a Fórmula 1, isso é tudo centralizado pela Fórmula 1. Então, imagina a responsabilidade se dá uma falha no equipamento, na transmissão. Claro. Então, essa parceria, a gente levou isso para melhorar, assim, a gente teve até cases de inteligência artificial para melhorar a renderização da imagem que a gente manda. E acho que muito parecido isso foi para a FIFA também, então, onde agora a gente expandindo. Então, quando a gente vê lá a Lenovo na Copa do Mundo, não é só mais um patrocinador da Copa do Mundo, mas a gente tem tecnologia. Tem um desenvolvimento que a gente fez para a parte de um avatar dos jogadores para o juiz poder analisar, por exemplo, um impedimento. Né? E aí, junto com o VAR, tomar uma decisão. Então, isso na Copa vai começar agora. Você vai estrear na Copa. Vai estrear, a gente vai ter muitas coisas que a gente vai ver, assim, de automação, né? De análise com inteligência artificial dos jogadores, avatar dos jogadores e tudo, ajudar o juiz, né? Para justamente usando a tecnologia. Então, tem várias parcerias, uma delas também a gente está vendo a questão do Trada também, como pode ser utilizado. Mas, enfim, como a gente, de novo, consegue trazer toda essa tecnologia que a gente vem desenvolvendo e fazer parcerias, como a gente faz com a Ducati no MotoGP, que a gente ajunta muito a Ducati a desenvolver as motos para corrida, sempre participar de eventos esportivos que divulguem a marca, mas levando a nossa tecnologia. Não, é a Lenovo realmente na vida das pessoas. Exatamente. Né? Então, acho que se tornar a marca conhecida, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito bastante no Brasil, tem trazido resultados e ver a nossa marca com mais consideração, preferência, né? Awareness, que a gente chama também. Pois é, mas na vida das pessoas e na vida das empresas, Exatamente. né? E até pensando nisso, como que vocês têm trabalhado com as pessoas nesse sentido? Até para desenvolvê-las, né? Para ter
vocês que são uma empresa de tecnologia, a mudança começa primeiro aí, né? Então vocês é que vão ditando um pouco para o mercado. Como tem sido? Olha, a gente, para desenvolver as pessoas, tem que usar tecnologia, né? Então a gente fala assim, casa de ferreiro, espetos de pau, não. Casa de ferreiro, espetos de ferro. E então a gente faz muito tempo já que tem trazido várias plataformas de desenvolvimento e educação para os funcionários. Eu diria que há alguns cursos até obrigatórios, né? Ou seja, se você trabalha em vendas e trabalha em vendas de infraestrutura, né? Que a gente chama de ESG e servidores, você tem que fazer esses cursos aqui. Você tem que fazer o curso online, passar na prova para você ser certificado para poder ir no cliente, né? E enquanto mais falando de inteligência artificial, então assim tem inúmeros cursos disponíveis, uma plataforma que chama Grow at Lenovo, né? Então a pessoa pode se inscrever. Para vendedores, por exemplo, a gente tem uma plataforma chamada HighSpot Sales, né? Que é onde ele encontra tudo que ele precisa para levar para um cliente uma apresentação, customizar de acordo com o tipo de clientes. Todas as informações já estão prontas lá. E para ele se treinar e poder fazer um discurso de vendas, uma apresentação. Então, muita coisa online, né? Obviamente, muita coisa de treinamento presencial, né? Uma das coisas que a gente tem, né, fomentado bastante é essa questão da interação pessoal, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Das competências, né? Mas a gente não pode esquecer que com todo o avanço da inteligência artificial, né, as pessoas ainda são muito importantes, né? Então, a gente fala assim, transformar com IA e prosperar com as pessoas, né? Através das pessoas. Então é isso que a gente precisa preparar as pessoas para cada vez mais estarem mais capacitadas em interagir, não perder o contato pessoal com o cliente, com os fornecedores. Porque isso vem assustando um pouco também, né? Todos agora na NRF, que é o maior evento de tecnologia de varejo também, né? Muitos robôs fazendo uma parte importante do atendimento, né? Então isso assusta. Assusta, né? E eu acho que no futuro as pessoas perguntam quais as competências e tal. Acho que cada vez mais você vai deixar de fazer tarefas repetitivas, automáticas, que você vai poder delegar, né, para a AI fazer por você e se concentrar muito mais nessa parte de relacionamento. Eu tenho conversado com alguns executivos e você vê que até por causa depois da pandemia, né, as pessoas têm carência de estar em eventos juntos, né, em estar face to face, que a gente chama, né? Porque tudo se automatizou. Não estou nem falando em chatbot, atendimento, porque isso já vinha acontecendo, né? Mas as pessoas querem interagir, né? Querem trocar ideias e não ficar tudo meio virtual. Claro. Então, a gente também incentiva muito as pessoas a manter essa competência, essa empatia, né? de interagir com o cliente, com os fornecedores. E com tantas escolhas que as empresas têm que fazer também em termos de investimento, Ricardo, quando você pensa no empresário, né? O que você acha que é fundamental que as pessoas apostem ou não apostem? Como buscar, não vou dizer nenhuma tecnologia, mas dentro desse cenário todo, com tanta inovação, como fazer as escolhas certas? Você tem algum conselho que você daria para um empresário ou para um CEO de uma empresa menor? Primeiro, acho que assim, aprendizado contínuo, né? Assim, ele vai ter que. Eu acho que assim, a transformação é contínua, não é? Veio uma transformação, agora para a transformação e vamos implementar. Vai ser contínua. Já vinha sendo, mas acho que agora acelerou muito mais, né? E por isso que eu falei dos 40 para os 10 anos, né? O que a gente vai ver vai ser, cada ano talvez valha por 4 do passado. A evolução, a rapidez com as coisas vão vir. Então, ficar atento, né? A se atualizar, né? Entender. E entender que a inteligência artificial não é mais um assunto do CIO, né, ou da área de TI. Ele passa a ser um assunto de estratégia e de estrutura da empresa. Ele passa a se tornar mais ou menos parte da espinha dorsal, assim, qual a competência da empresa, né? Quais são os fatores críticos de sucesso da empresa, ele passa a ser incorporado ali, né? Por onde começar, obviamente, né? A gente tem uma etapa, tem uma metodologia para determinar. Normalmente as pessoas começam por atendimento ao cliente, né? Call center, marketing, e aí vai evoluindo, né? Talvez depois vai para manufatura, logística. A gente tem implementado muita coisa dentro de casa em manufatura, né? Mas
no final do dia, isso aí são áreas para automatizar, tirar mais produtividade e você liberar os recursos para trabalhar mais na estratégia, no contato com o cliente. Sim. Então, assim, eu sempre falo, pessoal, quanto tempo do teu dia você gasta lendo e-mail, respondendo e-mail? Né? Se você pudesse matar metade desse tempo, você teria tempo mais livre para ir visitar um cliente, falar com o fornecedor, fazer uma reunião com o time. A gente se vê no dia a dia inundado por informação, por e-mails, por comunicação que muitas vezes são irrelevantes. Então, se você tiver uma ferramenta, e você precisa responder, você precisa estar. Se você tiver uma ferramenta que te ajude, né? A gente fala do gêmeo digital, o teu copiloto, né? Claro. Você vai ter mais tempo justamente para pensar na estratégia da empresa, né? Perfeito. E especialmente uma estratégia que pode ser que dure 6 meses, 1 ano, porque a coisa mudou, né? E eu falo assim, para o CEO dizer assim, quais são os fatores críticos de sucesso da sua empresa, né? Os serviços que podem se tornar irrelevantes com o IA. Porque se você entender quais são, é aqui que eu vou ter que... Eu vou perder mercado, porque a IA vai fazer isso melhor do que eu faço hoje, ou eu uso essa ferramenta para ir para o próximo passo, que é eu vou usar a ferramenta e vou oferecer outro tipo de serviço e produto para o meu cliente, eu vou desaparecer. Perfeito. Porque alguém vai usar a ferramenta, uma startup vai usar uma ferramenta e vai aparecer com uma solução inovadora que vai simplesmente acabar com o teu negócio. Claro, claro. Eu acho que usar as ferramentas, assim, começar usando as ferramentas para produtividade, né, automatização, e quanto você libera recursos e tempo para focar na estratégia. E não simplesmente dizer, olha, vamos implementar AI porque é a moda. A gente fez uma pesquisa, o CIO Playbook, que a gente chama em 2025, e mostra que mais de 80% dos entrevistados dizem que já tem algum projeto de AI dentro de casa, dentro da empresa. E 50 e poucos % disso é AI generativa, né? Mas é aquela correria dizendo, temos que fazer alguma coisa. Ótimo, façam tudo, mas... olhem como isso vai permitir para que você use AI nos teus processos e produtos estratégicos da companhia. Ótimo, ótimo. Então, acho que iria por ali. E para os jovens, né? Os jovens talentos aí que estão começando suas carreiras, né? Que você diria que é mais importante? O que eles deveriam prestar atenção? Eu acho que, obviamente, tem que se familiarizar com AI, né? Aprender, seja qual for o background, né? A educação, ter a curiosidade de entender como, e muito além das ferramentas mais populares, eu vou dizer assim, né? Mas ir um pouco mais a fundo e tentar entender, ou seja, quais modelos que eu posso usar, algoritmos que eu posso usar no que eu aprendi na faculdade, ou que eu vou aplicar no trabalho, porque isso vai acabar acontecendo, né? Então, não estou dizendo que precisa aprender programação, nada disso, mas se familiarizar com as ferramentas, né? Às vezes, coisas básicas, se familiariza com o Copilot, não estou nem falando de ChatGPT, acho que todo mundo hoje em dia já usa, né? Mas ferramentas mais específicas, né? Para você entrar no mercado de trabalho com essa bagagem de conhecimento e poder ajudar justamente aquele CEO que eu acabei de comentar, claro, que precisa de ajuda. Perfeito. A segunda coisa, acho que é muito importante, é não perder as competências de interação pessoal, né? Empatia, assim, como desenvolver. Eu acho que todo mundo fala assim, mas o que vai acontecer com os empregos do futuro e tudo? Eu acho que vai mudar. Hoje, por exemplo, eu faço uma analogia com operador de fábrica, né? Você vai ter operador de dados, ou seja, tem muita gente que trabalhou há muito tempo e está trabalhando para qualificar a base de dados que é usada pelos modelos, né? Quando a gente fala que alguém alucinou, né, que dá uma resposta totalmente errada para uma pergunta, um prompt, você vai ter que ter gente justamente fazendo o saneamento dessa base de dados, as respostas. A resposta errada corrige. Então você precisa de gente para fazer isso, né? Pode ser gente que eu falo de chão de fábrica, mas é chão de dados, talvez, que vai precisar. Mas essas são profissões novas que vão aparecer. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai sentir no futuro dizendo o seguinte, tudo está tão automatizado, né? Tão natural que eu preciso ter gente me ouvindo, conversando, levando as minhas necessidades. Então, essa parte de relacionamento pessoal, né? Atendimento ao cliente, eu acho que os jovens não podem deixar de desenvolver. Dizer, não, tudo vai ser tecnologia, tudo se resolve com prompt. Porque eles estão acostumados já nasceram digitais, assim, né? É muito fácil a gente ver os jovens interagindo, cada um no seu celular, eles conversam dessa forma. Basta ver que uma reunião deles é todo mundo no celular, ninguém conversando. Exato, é isso mesmo. Então, é difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa
E talvez a tendência seja cada vez mais, né? Como é que a gente faz com que esses jovens digam, olha, o teu futuro de carreira, talvez você vai se diferenciar se você for uma pessoa que consegue interagir bem com outras empresas, com outras pessoas de outras empresas. Perfeito, ótimo, muito bom. Ricardo, a gente está chegando ao fim. Nossa, queria... Nossa, uma conversa ótima, obrigado. Muito obrigada. Espero ter agregado. Muito. Acho que é uma aula, né, para quem nos ouve, de tecnologia, de inovação, do que a Lenovo vem fazendo e também do que vem acontecendo no mundo, né? E eu acho que só para a gente fechar, eu ia te perguntar como que vocês têm trabalhado internamente também a dinâmica entre as pessoas. Tem mudado com tanta inteligência artificial, com tanta tecnologia, essa dinâmica de trabalho em grupo, de trabalho de... Isso tem mudado naturalmente dentro do... Tem. Assim, as ferramentas ajudam muito, né? Mas a gente tem cada vez mais... montado times, né, de projetos, feito hackathons, né, squads, esse tipo de coisa, justamente para manter as pessoas juntas, né, interagindo. Né? A gente está no modelo híbrido 3x2, né, então a gente preza muito pelo contato, né, pelo menos 3 dias por semana. Eu acho que tem funcionado bem. Mas a gente tem tido várias iniciativas, né, de treinamentos também com as pessoas, né? Enfim, aquelas coisas tradicionais, né? Aniversariantes do mês, todo mês, para comunicar, não deixar a comunicação simplesmente por um e-mail, né, num quadro, mas comunicar, né, pessoalmente ou virtualmente, para juntar todo mundo. A gente faz os nossos kickoffs todo ano para comunicar a estratégia, resultado da empresa. Então, eu acho que a parte de comunicação nunca teve tão importante, né? Muita informação que vem, né? Não é fake news, mas vem muita informação e você precisa ter certeza que canalizar a informação correta para os funcionários. O que está acontecendo com a companhia, quais são os desafios, quais são os produtos novos, e manter eles informados justamente para eles serem alimentados com informação. E eles gostam, né? E eles gostam. No fim, essas coisas ainda mais antigas, elas engajam, né? Elas engajam, é impressionante, eu percebo isso também. Se a gente não faz, o pessoal reclama, diz, olha, eu quero ouvir, enfim, mesmo que seja uma reunião virtual e tudo, né? Por exemplo, esse que a gente fez lá em Las Vegas foi transmitido para todos os funcionários, né? Uma boa parte de 2 milhões de pessoas que assistiram eram funcionários nossos ao redor do mundo. Então a gente se disponibiliza justamente para manter essa comunicação. Existem alguns ritos, né, que são ainda um pouco, vêm com os anos, vêm um pouco do passado, mas que surtem efeito. Você gostaria de deixar alguma palavra final, alguma mensagem final aqui para quem nos ouve? Olha, assim, é o que a gente fala um pouco de contínuo, o aprendizado contínuo é importante. Eu acho que ainda mais com essa onda que a gente está vendo, né, de inteligência artificial, se familiarizar, mas não perder essa parte das pessoas, né, essa parte do contato, do humano, eu diria. Assim, tomar cuidado em ter um balanço muito, muito bem calculado ali, enquanto você automatiza, quanto você leva para o lado da inteligência artificial e quanto você balanceia com o lado humano e desenvolvimento, né, das pessoas, para você reter e desenvolver as pessoas. Ricardo, uma última pergunta para a gente fechar, né? Como profissional, como executivo, como pessoa, o que te move? Olha, primeiro é um objetivo, né? Eu sou muito competitivo, então eu gosto de vencer no mercado, né? Então me move elevar a Lenovo numa posição de relevância aqui no Brasil, né? Não só para se tornar cada vez mais conhecida, né? Mas trazer as soluções e os produtos que as pessoas precisam, né? E fazendo isso crescer, eu consigo fazer crescer oportunidades para a nossa população, né? Para os nossos funcionários. Então, para as pessoas se desenvolverem, para ter carreira, você precisa criar oportunidades. Para criar oportunidades, você precisa desenvolver a empresa e fazer ela crescer, né? Então, isso é uma coisa que me motiva muito, né? E a parte de tecnologia, né? Tudo que é novidade sempre me interessou muito, né? É minha formação, né? Então, e agora acho que mais do que nunca a alma está muito voltada para AI, no sentido de como a gente vai viver essa nova onda, né? E tirar o proveito e a oportunidade que ela está trazendo. Perfeito, ótimo. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigada pela presença. Sigam o nosso canal e o nosso podcast Talk Soul.